Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentalidade Delas. Aqui nesse espaço, você, mulher, tem a oportunidade de virar uma chavinha por dentro e transformar tudo por fora. E é exatamente sobre isso que o episódio de hoje vai falar. Né? Eu falo assim que essa pessoinha que tá aqui, linda e maravilhosa, me fez sair do armário. Tá? Me fez eu assumir o meu batom vermelho, me ajudou nesse processo de encontrar, de combinar, de revelar essas cores que fazem tanta conversa comigo. E hoje virou minha marca registrada, né? Muitas pessoas falam, Aline, lá vem a Aline com as suas cores e seu batom vermelho. Sou eu. Então, tenho o prazer de receber hoje aqui na mesa, aqui nesse microfone, nessa cadeira tão especial, Laura Blene. Eu gosto de Blene, que eu acho chique, amiga, então Você pode. isso. Então tá bom. É consultora de imagem e estilo, com diversos cursos. Gente, ela fez até curso em Paris, desculpa, tá? Desculpa, tá bom? E fez essa transição de carreira também, vem mostrando, né? Eu acho que muitas das mulheres que passam por aqui, Laura, vem desse lugar, né? Que muitas vezes foi pro corporativo e sentiu, eu posso ser mais do que isso. O mundo precisa da minha essência, né? Da minha verdade, da minha missão. Acho que vem muito disso, da gente se conectar com o nosso propósito, com a nossa missão. E há 5 anos você vem deixando as pessoas mais lindas, vem deixando as pessoas mais conectadas com a verdade dela. E transbordando isso pro mundo. Então, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar nesse espaço. Você sabe o quanto eu te admiro também. É totalmente recíproca essa admiração. Sim. E que bom que eu te tirei do armário, né? Exatamente! Vem sair essa pessoa do preto, né? Do marrom, aquelas mesmas corzinhas, né? E é isso, é sobre isso. E eu falo que foi uma das grandes viradas de chave da minha vida, assim. Assumir essa arara que vinha. Mas, gente, eu falo alto, falo com as mãos, eu gosto das roupas coloridas. Eu sou assim mesmo, e tudo bem. E isso faz parte do quem eu sou. Combina com a sua essência, isso que é o mais importante. Não é uma fantasia. Não. É de dentro pra fora, que é o que eu falo pras mulheres. Exatamente, que a gente sempre conversa, né, Laura? Como essa questão da coloração pessoal que tá tão em alta nos últimos anos, como ela auxilia no nosso processo de saúde mental, né? De reconexão, de muitas mulheres sair da depressão, de se reconectar com quem é de verdade. Como que foi isso pra Laura? Como que foi se conectar com isso pra Laura? Bom, a Laura, desde pequena, sempre amou moda. E a cor sempre fez parte, eu sempre gostei de cor. Depois, quando eu fui estudar sobre isso, eu entendi, porque a cor não é uma questão só estética, né? A cor, ela também é emocional, a cor, ela interfere no nosso humor, a cor, ela interfere na nossa realidade. Então, a coloração pessoal é um processo de imagem que é capaz, né, de às vezes você tá num dia mais triste. Você sabe ali as cores que te favorecem, que te iluminam, que te deixam mais bonita, você coloca e aquilo já vai trazer um humor melhor, né? Sim. E é impressionante isso, né? A psicologia das cores, né? É um estudo dentro da psicologia, né? Que fala sobre isso. Sim, então eu falo, tô me sentindo tão pra baixo, tão triste, né? Aí você abre o armário, só tem cinza, só tem preto. Eu não tô falando que todo mundo tem que ser super colorido. Não é isso, a coloração. A coloração nem é sobre isso. Mas assim, existem outras cores, fora do preto, cinza e branco e azul marinho, que te favorecem, né? Sim. E é legal você descobrir isso. Com certeza. E eu acho que isso que é o grande virada mesmo de muitas mulheres, né? Que faz o processo de coloração. E a gente já trocou também tantas ideias sobre isso, que é assim, é a mudança de dentro pra fora, de fora pra dentro, de dentro pra fora. Porque às vezes você também faz um processo de coloração, mas você também não sustenta isso, né? Não assume, eu gosto mesmo do azul, eu fico bem com essa cor, né? E eu
E tem todas aquelas crenças, né, de que a gente aparece demais, porque você tá, né, aparecida demais. Então, você deve escutar isso no seu dia a dia o tempo inteiro, Sim. né, Laura? Você sabe que as mulheres têm mais medo do elogio do que da crítica. Com certeza. Então, muitas clientes chegam pra mim e falam: ai, mas eu não vou ficar demais. Mas qual é o seu medo de ficar demais? Eu chegar no ambiente e falarem assim: nossa, como você tá arrumada, como você tá… Eu falei assim, e isso é uma crítica? Porque isso pra mim é um elogio. Exatamente. Você foi notada, então o seu medo, na verdade, é ser notada. Por que você tem esse medo de ser notada? O que aconteceu? O que acontece? Né? Vamos trabalhar isso. E de uma forma também muito respeitosa. Né? Todo mundo tem seu tempo, tem o seu caminho. Então não é que você vai fazer a coloração, pink fica bom pra você, você tem que sair de pink amanhã. Não. Vai aos pouquinhos, né? Vai testando. Mas o importante, eu falo pra tudo na vida, é você experimentar. Sim. Às vezes a gente não se dá nem a chance de experimentar. Isso é tão triste. Muito. Por que muito. não tentar, né? O que uma cor vai fazer de mal pra alguém? Quantos pandas vão morrer por você usar uma cor? Eu sempre falo isso. Adoro isso. Algum panda vai morrer, né? Algum animal em extinção vai ficar mais em extinção porque você tá usando uma cor? Não. No máximo você vai colocar, não sustentei. Tudo bem, tem o amanhã pra você rever isso, né? Exatamente. Essa experimentar algo novo, né? Quebrar esses padrões. Ai, mas eu sempre faço assim. Ok, você sempre vira pra direita. Por que hoje você não pode virar pra esquerda? Né? E olhar o mundo de uma outra forma, com outro óculos, né? Então, eu digo assim que eu sempre fui muito alta, né? Eu sou alta. E eu sempre falei alto. Minha mãe também, tudo mais. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você não pode usar salto muito alto, porque senão você vai ficar, tipo, parecendo uma drag queen, sabe? Como se parecer uma drag queen fosse ruim, né? Então, assim, você vai ficar, tipo, meio espalhafatosa, porque você vai chamar muita atenção. Hoje eu olho e falo assim, eu quero chamar mesmo atenção. Eu quero que entrar no lugar e as pessoas… Eu quero virar referência. Sabe aquela ruiva ali, enorme? Então, ela ali vira… a pessoa que você tem que falar tá ao lado dela. Então, eu não me importo hoje de virar referência, mas isso já foi um grande problema pra mim, né? Então, quando eu falo que eu saí do armário, gente, é real oficial, porque eu não usava. E eu tinha várias peças coloridas porque eu gostava disso, mas eu não usava batom vermelho, eu usava raríssimo eu usar batom vermelho. E hoje é uma das coisas que eu uso, batom vermelho, unha vermelha. Gosto, né? Eu acho que isso traz um lugar de poder, né, pra mulher também. Sim, é um lugar de poder. Quando você está vestida com algo, né? Eu falo que a roupa é a armadura. Sim. Como que tá a sua armadura hoje, né? Quando você tá com vestida, né, com algo que te traz confiança, a sua postura diante do mundo muda. Quando você coloca uma coisa que não te favorece tanto, que você sabe que não tá legal, ou que tá básico demais, etc., a sua postura diminui. E o contrário acontece quando você está com algo que te representa. A sua vontade de conquistar, a sua vontade de ir pro mundo é totalmente diferente. Com certeza. Tem uma frase que eu escutei de uma pessoa da internet aí, né? Não quero citar aqui, mas ela sempre fala isso. É porque muito das minhas ideias não é… Mas é isso que ela falou, faz muito sentido pra mim. Ela fala assim, o mundo te trata como você se apresenta pro mundo. E depois que caiu essa ficha pra mim, eu falei, é real isso é muito real. Porque quando você se apresenta pro mundo… Então, assim, e é impressionante, Laura, isso. Porque… Vou te contar aqui uma coisa que você vai entender essa questão. Eu vou atender as minhas pacientes, eu vou trabalhar, independente se eu tenho 1, 2, 3, 4, 10 pacientes no dia… Não importa se tá chuva, se tá sol, eu sempre vou arrumada, sempre tô maquiada. Às vezes tô mais maquiada, às vezes menos maquiada, mas sempre tô apresentável. E aí, na primeira sessão, às vezes elas vêm assim, né, mais simplesinha, assim, tipo um moletom, um tênis, não sei o quê, toda avergonhada. Aí na segunda, já começa a transformação. Aí na terceira sessão, já, mesmo que é online, já tá de outra forma. Mas eu não posso vir de outra forma. Olha como você recebe eu aqui. Como que eu vou vir aqui de outra forma? Então isso pra mim começou a fazer sentido no dia a dia, sabe? O mundo começou a me tratar como eu me apresentava pra ele. E isso foi transformador. E hoje eu falo muito isso. O mundo
se apresenta pra você como você se apresenta pro mundo, né? Então, Sim. como que você quer que as outras pessoas te vejam, né? Sim. E a gente pode ser esse elemento de transformação para o outro. Quando eu vou trabalhar, né, dentro das empresas, com times, né, enfim, falar essa questão da imagem pessoal, no corporativo, eu falo, gente, por que vocês se nivelam por baixo? Exatamente. Ah, mas todo mundo vem mal arrumado. Começa aí bem arrumado. Nossa, eu amo! Começa amo isso. Daqui a pouco tem 2, daqui a pouco tem 3, tem 4, tem 5. E você vai criando uma atmosfera de autoestima, de confiança, de postura. Exatamente. O problema é que a gente tem isso, sabe? Do medo do elogio, o medo do Sim, aparecer. sim. E aí, você sempre vai… Ai, não vou colocar porque eu vou chamar muita atenção. Mas é uma atenção que tá adequada ao que você faz, ao ambiente que você Sim, tá? ok. Então, qual o problema? Exatamente. Qual o problema? Exatamente. E agora, Laura, sabendo aqui um pouquinho de você, porque isso aí é curiosidade. Todo mundo que vem aqui tem que responder e já saiu várias pérolas desse lugar. O que você faz quando ninguém já tá te olhando? Eu escuto música dos anos 90, anos 2000, Spice Girls, Backstreet Boys, Beyoncé do Antigo Testamento. No último volume, principalmente dirigindo, assim, eu gosto de colocar. Não no último volume porque me atrapalha, que eu sou do tipo que se o som tá alto eu não consigo estacionar, tá? Sim, tô nessa fase da vida. Entendi. Eu já tô nessa fase. Tudo bem. Mas tudo assim, bem. Eu te compreendo. Escutar essas músicas, assim, da infância, pré-adolescência, me traz um bem-estar tão bom. Isso muda meu dia. Traz liberdade, leveza, né? Que nessa época a gente não tinha boleto pra pagar, a gente tinha que pensar o que isso e o que aquilo. A gente só queria dançar Spice Girls na frente do espelho, né? Spice Girls muda meu dia. Eu também, eu adoro Spice Girls, né? Eu sou ruiva, né, gente? Inspiração ali, né? Tem toda uma questão. Mas isso é legal a gente revisitar, usar essas âncoras positivas, né? Pra gente trazer pra nosso dia a dia. Outra forma de ver o mundo, né? Sim, relembrar uma época legal, relembrar algo bom, sempre dá um up. Então essas músicas transformam o meu dia. Nossa, então se você encontrar alguém em São José cantando loucamente Spice Girls, Sou eu. é a Laura. E errando a letra várias vezes, Claro, tá? claro. Mas tá tudo certo. Tudo bem. A gente eu falo, gente, não sou cantora. Então eu posso desafinar, eu posso cantar o meu portunhol, o meu inglês todo errado, não tem problema nenhum. Não sou professora de inglês, eu sou terapeuta. Então, tranquilo, Isso não aí. tem problema nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, Laura, quando você falou dessa questão de mudar de dentro pra fora, de fora pra dentro. E aí eu queria saber de você, da Laura. Qual que é a principal crença que você precisou quebrar, que você precisou mudar, que você precisou ressignificar pra você começar a viver a sua verdade como mulher, a sua verdade profissional, mas pessoal? O que você precisou, eu brinco assim, pegar a vaca pelo chifre, olhar dentro e falar, vou ter que mudar isso daqui? O que foi assim pra você? Foram várias, né? Mas agora você me perguntando aqui o que veio em primeiro lugar na minha cabeça. É isso, é assim que a gente gosta. Eu posso pedir ajuda. Que lindo isso! Uou! A nenê dela tem 8 meses, gente. Isso é muito importante. E a gravidez teve um papel importantíssimo nisso. Porque durante a gravidez eu fiz meu processo terapêutico pra recebê-la bem. Sim. E eu trabalhei muito essa questão do eu posso pedir ajuda. Eu não preciso fazer tudo sozinha. O fato de eu pedir ajuda não me torna incompetente. Eu tinha isso. Se eu tô pedindo ajuda é porque eu não sou capaz, é porque eu não posso, é porque eu fracasso nessa área. Eu levava para um lado muito negativo. E eu fui trabalhando. Eu posso pedir… E pedir ajuda não me faz menor do que ninguém. Pedir ajuda é simplesmente, olha, não tô conseguindo, pode me ajudar? E quando a gente tem um filho, o que a gente mais precisa? Ajuda. Ajuda. Pra eu estar aqui, a minha filha tá com alguém. Exatamente. Eu preciso pedir essa ajuda. Então, isso, até questões de networking, por exemplo, né? Eu tinha uma mentalidade muito fechada pra networking. Eu achava que o networking era algo negativo. A pessoa que precisa de networking é porque ela não tem capacidade de obter sucesso sozinha. Ninguém conquista nada sozinho. O network, ele é um facilitador. Mas ele pode te indicar, etc. Mas ele não vai te sustentar lá. Exatamente. Né? Quem vai dar ali a sustentação de onde você está é você e sua capacidade. Mas o pedir ajuda, pedir a indicação, pedir a oportunidade não é errado. E quando eu comecei a me abrir para isso, a minha vida foi mudando. E eu fui ficando mais leve, porque era muito pesado
fazer tudo sozinha. Sim, sim. Tem uma imagem que eu gosto muito e eu uso bastante, assim, em apresentações minhas, quando eu vou falar disso, que é uma mulher carregando o mundo nas costas, né? Bem abaixada, assim, e literalmente carregando o mundo. É a imagem da terra nas nossas costas. E aí, recentemente, eu estava fazendo um mapeamento de um processo e escrevendo algumas coisas, e aí me veio muito forte, assim, uma questão de eu trabalho muito com as crenças do feminino, né, das crenças que são comuns entre as mulheres, crença de não merecimento, crença da culpa, crença de não ser suficiente. A gente tem várias crenças que permeiam pelo arquétipo da mulher, né, pelo arquétipo do feminino moderno. E uma delas que eu veio muito forte pra mim, Laura, é exatamente isso. Eu só tenho valor quando eu estou fazendo algo. E aí eu vou além. Eu só tenho valor quando eu estou resolvendo um problema. E aí, se eu não consigo resolver aquele problema, que pode ser fritar um ovo, porque eu estou dando mamar pro neném, né, fazendo outras coisas dentro de casa, ou tô tendo uma demanda do trabalho, eu sinto que eu não sou capaz, que eu não tenho valor. Que eu não tenho valor, que eu não sou nada. Né? E é exatamente isso que você traz, né? De pedir ajuda. Como isso é difícil e como a gente tem que falar sobre isso. E como a gente tem que quebrar isso, né? Todo mundo precisa de ajuda pra qualquer coisa. E durante a terapia eu ouvia muito isso da profissional, né? Em questão, ela me falava assim, Laura, pedir ajuda. Tá tudo bem você pedir ajuda. Peça ajuda. Ninguém vai achar que você é menos. Pelo contrário. As pessoas gostam de participar. Exatamente. As pessoas gostam de ajudar. A maioria das pessoas se sente super bem fazendo bem pra outra pessoa. Exatamente. Essas coisas que estavam na minha cabeça de que, é porque eu valho menos. Isso só tava na minha cabeça. Em momento nenhum, isso tá na cabeça da pessoa que tá me ajudando. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Muitas vezes as nossas neuras, elas só estão na nossa cabeça. Aí eu brinco, você tá tomando veneno, esperando que as outras pessoas morram, mas quem tá morrendo é você. Tipo, você que tá perdendo a oportunidade de ver o mundo de outra forma, né? Então eu tenho trabalhado isso bastante. E a maternidade tem me obrigado a trabalhar isso. Tipo, bem delicado, 2 pés no peito. Vai, agora você tem que fazer Ou eu isso. peço, ou eu não vivo mais. Não tem como. Né? Exatamente. E como é bom. Como é bom. Que lindo, Laura. Isso é uma dor, assim, que às vezes as mulheres chegam numa estafa mental na maternidade, principalmente no início, né? Que a sua bebê tem 8 meses e você é empreendedora. E se você não produzir, você não tem pagamento, você não tem salário, né? Então, como que isso acontece? Então, isso é muito, muito legal, assim. Parabéns. Parabéns por quebrar essa crença que, às vezes, vai permear por muitos e muitos anos na sua vida, poderia, né? E te impedir de conquistar tantas outras coisas importantes, né? Como a liberdade, como está aqui hoje. Exatamente. É isso. E que o que você quebrou foi essa questão. Mas qual a sua mentalidade, o seu modo de pensar, que você acredita que mais te impulsionou para estar colhendo os frutos que você colhe hoje, na sua caminhada, na sua jornada, a continuar, tá mais firme? Uma outra coisa que eu tinha bastante, né? É uma dualidade até. No Adoro. sentido de, eu queria resolver tudo sozinha e não queria pedir ajuda, mas eu culpava muito os outros pelos meus resultados. Exatamente. Então, sempre, na época do CLT, sempre era a empresa que eu estava, sempre era o colega, nunca era eu. Sempre era o líder, né? Quando eu comecei a empreender, eu tive na marra que entender que sim, que sou eu. Eu sou a responsável pelos meus resultados. Eu não consigo mudar o outro, eu tenho que mudar. Eu tenho que ir atrás, né? Não Ninguém adianta vai fazer ficar... as coisas por dó, né? Nem nada. Eu tenho que mostrar meu resultado. Então, assim, é uma dualidade. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser vulnerável por um lado pra pedir ajuda, mas você não pode se escorar sempre nos outros, nas situações, na economia, no governo. Exatamente. A maioria das coisas depende só de você. Dos seus Exatamente. resultados. Seus resultados são suas ações. Então, quando eu tomei essa responsabilidade… E eu tomei essa responsabilidade, meio que… Um dos processos que me ajudou muito foi voltar a dirigir. Eu tive um pequeno acidente de carro, né? Nada grave, mas quando eu tava dirigindo. E fiquei 5 anos sem dirigir. E era um parto pra mim dirigir. E aí, o que eu descobri depois também, em processo terapêutico? Na verdade, eu tinha medo de ter o controle da minha vida.
como eu não tinha o controle, tinha medo de tomar essas rédeas da minha vida, decidir, não vai ser o emprego que vai decidir por mim, não vai ser o chefe, vai ser eu que vou decidir, eu não conseguia nem dirigir. Porque quem controla o carro? Eu. Se eu não controlo minha vida… Eu não consigo controlar o carro, eu não consigo controlar nada. Então, quando eu tomei essa autorresponsabilidade, tipo, Laura, é você que tem que fazer, é você que tem que ir. Não vai ser o outro. Se der errado, não culpe o outro. Se você deixou alguém fazer alguma coisa com você, a culpa é sua, você que deixou. Exatamente, exatamente. A responsabilidade é sua, né? E isso é muito legal, porque quando você traz a autorresponsabilidade, você tira a culpa. Porque só tem culpa quando tem vítima, né? Tem um agressor, porque, pensa assim, né? O culpado e o inocente. Então, é o agressor e o agredido, a vítima. Se eu tiro a culpa e trago a responsabilidade, não tem vítima e não tem agressor. Então, não tem culpa. Não tem jogar no outro, não. Eu sou a responsável. Olha, isso é tão transformador, porque isso que você trouxe de não dirigir, aí às vezes você fala assim, não consegui atender essa cliente porque, o Uber demorou, ou não sei o quê, ou aquilo lá. E na verdade tudo isso se resolveria se você tomasse as rédeas, né? Eu falo, pego a vaca pelo chifre, né? E quem vai ser a protagonista da sua vida? Quem tá no volante da tua vida, né? Então, isso que você tá falando, que você trouxe, ele é tão importante porque quando eu paro de culpar os outros e começo a compreender que eu sou a responsável pelos meus resultados, né? Eu sou a responsável pela minha vida, pelas minhas coisas, pelo querer e não querer. E eu sou responsável também por sustentar isso. Laura, porque é aí que eu digo que é o verdadeiro empoderamento feminino. Protagonismo feminino, para mim, é o nosso poder de escolha. Porque se você chegar para suas avós, para suas tias, para sua mãe, tenho certeza que elas não tinham o poder de escolha que a gente tem. Ai, Aline, não, como assim? Não tinham, gente, não tinham. Por mais que elas queriam ter, era tudo muito na briga, né? Naquela guerreira, naquela mulher guerreira, tudo esse lugar, né, de conquistar, de defender. E o protagonismo feminino hoje é assim, eu quero ser colorida, ou eu quero fazer minha transição de carreira, eu sou dona da minha vida, eu consigo dirigir, né, tá no volante ali, ser protagonismo. E o empoderamento feminino, ter o empoderamento, ter o poder sobre a minha vida, né, é isso, é o sustentar. Então, peraí, que nem você trouxe, para eu ter os resultados que eu quero ter, eu tenho o poder da minha vida. Eu tô empoderada, então eu tenho que sustentar as minhas escolhas. Não dá pra eu culpar as outras pessoas, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, empoderamento feminino. Empoderamento feminino pra mim é isso. É eu sustentar as minhas escolhas. Eu tenho poder pessoal suficiente pra eu sustentar isso, que é isso que você traz, né, Laura? Quando você tomou esse poder pra você viu as coisas acontecerem na sua vida, né? Sim, sim. E num exemplo bobo, como dirigir, por exemplo. Exatamente. Eu comecei a perceber assim, se eu não dirigir, como é que eu vou atender as clientes? Eu vou ficar à mercê de horário igual você falou, né? O Uber, táxi, enfim. Eu vou depender de um terceiro pra me levar. E aí eu já pensava em ser mãe também. E eu falava, caramba, eu não vou poder levar minha filha pra passear se meu marido não estiver junto. Como é isso, né? E essa dificuldade de dirigir, olha quanta coisa abriu. Exatamente. Né? Então, tem coisinhas que parecem bobas, nunca são. Sempre tá lá dentro, né? Sempre, sempre. Às vezes é aquela vírgula que precisa para tudo fazer efeito, né? Para aquela frase surtir o efeito desejado. Né? E Laura, se você pudesse hoje deixar um passo a passo, um checklist para essa mulher que está nos escutando e às vezes nunca se deu a oportunidade de olhar para dentro, ou de olhar para sua mentalidade, ou buscar algum sonho, algum projeto, o que você deixaria para essa mulher de passo a passo, de checklist, de lição, de dica, o nome que você quiser? O que você deixaria para essa mulher? Eu aprendi, né, que existe um tripé que nos sustenta, que é corpo, mente e espírito. Ótimo. Então, você tem que trabalhar sempre essas 3 áreas e tentar ao máximo mantê-las equilibradas. Algumas vezes um vai estar mais, outro vai estar menos, mas você nunca pode deixar de olhar para esses 3, né? Então, mente, terapia, gente. Todo mundo precisa de terapia. Se liberta, né? Todo mundo precisa rever questões. Não tem essa de, eu sou bem resolvida. Não é. Todo mundo precisa cuidar da mente, né? Terapia,
ler, estudar, manter, né, o cérebro ali funcionando. Espírito. Questão espiritual, conexão, fé, né? Eu tenho a minha religião, tenho a minha crença. E pra mim, isso é, assim, inegociável. Perfeito. Então, a ligação com o espírito. E o corpo, né? Que é a nossa máquina. A máquina tem que estar boa, né? E aí, engloba tudo. Alimentação, exercício, vestimenta. Lógico. Né? Cuidado. Nessa fase que eu estou agora, o corpo, na questão da atividade física, eu noto que é o que eu tenho deixado um pouquinho de lado. E eu já tô vendo os malefícios. Mas também é a fase que eu tô vivendo. E a gente também tem que ter, né, essa paciência com a gente mesmo. Com certeza. Cara, é uma fase, vai passar, vai dar certo. Mas no pouco que eu posso, pelo menos com a alimentação, eu tenho tentado não deixar ele tão de lado. É que nem eu falo, né? Essa questão de não deixar o negócio degringolar de vez, né? E ladeira abaixo de vez, estragar de vez. Minha mãe sempre falava essa coisa do corpo, e é muito legal. Minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, uma mulher muito vaidosa, que gostava, né, de se apresentar bem pro mundo. E ela chegava e ela falava assim: o nosso corpo é o nosso santuário divino, que Deus te deu. Então, a gente tem que cuidar dele como o santuário que ele é, né? E isso sempre fez muito sentido pra mim, assim. Então, foi uma das coisas que fez eu parar de fumar, porque eu fumei durante 16 anos da minha vida. E uma das chaves que eu virei pra parar de fumar foi: o meu corpo é um santuário, cara. O que eu tô fazendo com ele? Né? Então, isso que você traz, esse tripé, Laura, é uma coisa, assim, essencial, né? A base, né? É a base de tudo. Sim. E não se colocar no lugar da perfeição. Porque senão a gente quer ser perfeito em todas as áreas. E não vai dar. É respeitar seus momentos. Né? Eu que tô passando agora por essa fase da maternidade com o bebê. Não vou conseguir ser perfeita nas 3 áreas, mas eu não posso deixar de olhá-las. Exatamente. Cuido, né? Hoje eu não fui... vigiar, né? A gente ora ali, vigia, cuida, né? Hoje eu não fui tão bem no meu espiritual, mas eu fui bem no meu mental. Amanhã eu vou dar mais uma atenção pro meu corpo. E assim a gente vai equilibrando esses pratos, né? Exatamente. E deixando que essa música flua também, que a nossa vida flua. Porque senão a gente fica tão bitolada ali. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Que a gente perde a beleza da vida, que é o fluir da vida também, né? Então, colocar isso na nossa rotina, de forma que isso a gente não vira um escravo disso, né, Laura? Sim. E a gente vive uma sociedade, não sei se você tem essa percepção, eu tenho, da performance. Lógico. Alta performance em todas as áreas. Gente, pelo amor de dá. Deus, Ninguém não aguenta. Eu tô vivendo isso com a minha filha de 6 anos, que tá iniciando a alfabetização. Nossa, e aí eu escuto, às vezes não na escola dela, que a escola dela é muito tranquila, mas eu escuto às vezes outras… Nossa, porque não, minha filha já tá sabendo ler, já sabendo escrever. Eu falo, gente, só tem 6 anos de idade. Pelo amor de Deus. Ela tem que estar brincando, ela tem que estar rindo, ela tem que estar ralando o joelho na bicicleta, sabe? Ela tem que estar curtindo. Lógico, essa parte é importante, mas ela não tem que ser o objetivo da alta performance, né? E nem com a gente também. A gente não precisa ser a rainha fitness, né? A nutricionista, a terapeutizada e a espiritual. Tudo no máximo, porque senão a gente também não vive, né? Não, a gente não aguenta, é uma pressão muito forte, né? Principalmente pra nós mulheres, né? A alta performance ainda os homens também têm essa cobrança, mas pra nós é sempre mais pesado. Exatamente. É que nem eu escutei uma frase da ministra Carmen Lúcia esses tempos atrás, falando exatamente sobre isso. Se você nasceu mulher, se você é mulher, ou né, se você reconhece como mulher, você já tem que fazer as coisas 3 vezes mais pra provar que você pode ter um potencial sobre aquilo. Então, essa alta performance que é cobrada das mulheres também, essa régua altíssima que a gente se coloca pra gente e a sociedade coloca pra gente também, a gente tem que começar a repensar, né? Peraí, eu tenho que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a vizinha perfeita, a musa da academia perfeita. Peraí, não sou nada disso aí. Calma. Muito difícil todos esses papéis. Muitos. Por isso que tem um burnout. Agora que tá tão falado, né? Burnout da mulher, da maternidade, ou do empreender. Porque às vezes você quer, né? Você compara o seu começo com o final. Às vezes que as pessoas estão lá há 10 anos ralando, né? E aí você compara o seu comecinho ali com o final da outra. Né? Isso aí é uma armadilha. E quando eu me pego nesse lugar, principalmente por conta de redes sociais, eu começo a ocultar vários perfis. Com certeza.
E outra, no Instagram, nas redes sociais, a gente conta a história que a gente quiser, né? Exatamente. Ninguém conta os tombos, né? Só vê as pingas que bebe. A gente conta a narrativa. Se eu quiser construir a narrativa da vida perfeita ali, eu consigo. Eu consigo. Exatamente. Então, e isso é muito um trabalho, né? Que a gente tem que se fazer, se permitir. E nós, como mãe de meninas, né? Que a Laura também tem uma menina. A gente tem que deixar esse legado para as nossas filhas, né? E permitir que elas sejam elas no tempo delas, né? Sem se performar aí dessa forma que é a sociedade. E nós mesmas nos cobramos. E nós cobramos as outras mulheres de serem assim também. Então, começar a afrouxar aí esse cinto. Porque senão fica apertado demais. Com certeza. Laura, estamos encaminhando para o nosso final. Então, não, gente, esse papo foi de tudo que você imagina aqui. De sair do armário. De tudo, de roupa, de colorir, de espiritualidade, de maternidade, de quebra de crença. E pra gente fechar, a gente tem um ritual aqui do nosso podcast, que é a chave da virada. E aí eu queria que você compartilhasse qual que foi a chave da virada da sua vida, né? O que aconteceu na sua vida aí que virou tudo. Viajar. Uma viagem que eu fiz virou a chave da minha vida. Porque quando você viaja, no meu caso, né, eu fui para um lugar que, da realidade que eu vim, de toda a minha história, era algo que parecia inimaginável. Quando eu pisei naquele lugar, saí de onde eu estava e pisei num outro lugar, eu posso pertencer. Eu posso pertencer. Então, muitas vezes, sair de onde a gente tá… Às vezes, a gente não tá com condições de viajar nesse momento. Mas, às vezes, o ambiente que a gente tá inserido não tá muito legal. Sim. Então, fazer uma viagem curta para um outro lugar, silenciar, sair de perto, né? De todas essas amarras, coisas do cotidiano. Pra mim, fez total diferença, assim. Eu falei assim, eu posso pertencer a esse lugar, a essa realidade. Olha como o mundo é grande. Olha como as pessoas vivem de forma diferente, né? Aquele meu mundinho, o escritório que eu trabalhava, a realidade que eu tinha. Aquilo não é a realidade do mundo. O mundo é muito maior que isso. Então, viajar, assim, mudou a minha vida. De verdade. Abre aí, vamos ver se é isso o tesouro que você… Vamos ver. Nossa! Que a fé, independente da religião que a pessoa siga, é a capacidade de crer antes mesmo de acontecer. Se a gente não acreditar de verdade no que sonhamos com fé, nada acontece. Toda a realidade começa na nossa mente e com um desejo latente no coração de que vai dar certo. É sobre isso. E acreditar, né? Exatamente. Eu precisei sair de onde eu estava para acreditar. Pra você mudar, ter essa virada de chave na sua vida. Que lindo. Laura, foi um prazer te ter aqui, querida. Muito obrigada por você ter vindo esse tempo com a gente, contribuir com tanto que você contribuiu. Gratidão. Gratidão por se permitir estar aqui. Gratidão por compartilhar tudo com a gente. Eu que agradeço, é um prazer e… Como é bom, eu falo, gente, esse podcast é quase uma terapia, né? Sim! Você já sai com a mente também. Você traz muito conteúdo, mas você já sai, assim, com várias ideias pipocando. Ai, que lindo, que lindo. Obrigada, gratidão mesmo por você ter vindo aqui. Eu sei que a gente tem que mexer nas nossas agendas pra gente conseguir marcar, né? Conseguir conciliar. Mas que bom que você se permitiu. Tenho certeza que vai tocar outras mulheres, que vai trazer uma inspiração pra vida de alguém. Com certeza. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Mentalidade Delas. Se você gostou, se você curtiu, se você acredita que isso vai fazer diferença na vida de outra mulher, de outras pessoas, compartilha, segue a Laura nas redes sociais, me segue nas redes sociais, segue o TPM, já ativa o sininho para você receber quando algo novo for postado por aqui, viu? E hoje a gente fica por aqui com esse papo maravilhoso e um grande beijo e até o próximo.